O 13 de maio é um momento histórico marcado pela abolição da escravatura, que aconteceu a partir de uma lei promulgada pela princesa Isabel, que ocupava o trono no lugar de seu pai, Dom Pedro II, ausente por motivos de saúde. Mas você sabe o que representava a escravidão na sociedade brasileira naquele período? O que significou o 13 de maio? Conhece quem agiu para que essa lei fosse implementada? Olá, meu nome é Samana Pomoceno, seja muito bem-vindo a mais uma Dose da História. E se prepare, porque essas são algumas das perguntas que a gente pretende responder aqui hoje. Mas beleza, antes da gente seguir, deixa aqui seu like se você gostar desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever para não perder mais nenhum outro. E conta pra gente o que é que te trouxe aqui. A gente recebe todo dia mensagens como: vim revisar para a prova, vou usar esse vídeo na minha aula. A gente gosta muito de saber, muito mesmo. Deixa um comentário aqui embaixo, beleza? E bora lá. Antes de mais nada, a gente precisa saber qual é esse contexto que a gente está falando. Esse período é marcado pelo que chamamos de Segundo Reinado. E o café é o principal produto econômico de exportação. Por isso, as relações sociais estavam bem estratificadas, bem definidas mesmo, e eram baseadas na mão de obra escravizada. Então, você pode até se perguntar nesse momento, se era uma instituição tão enraizada, tão fundamental para a sociedade da época, por quais motivos decidiram acabar com ela. A abolição da escravatura foi uma conquista que contou com a participação de escravizados, libertos e pessoas livres de várias camadas sociais, sendo uma jornada árdua de avanços e retrocessos que não se deu de maneira homogênea de jeito nenhum. A insatisfação com o sistema escravista já era algo iminente no Brasil, desde seu primórdio. Por isso, pensar no processo que culminou no dia 13 de maio é também dar visibilidade aos escravizados, os entendendo como agentes históricos. Isso contraria a visão que buscou legitimar a suposta inferioridade e irracionalidade da população negra escravizada. Deus, me deixa eu ficar no lugar dela, tronco. Por favor, por favor. Essa negra vai sofrer. E o seu filho também. Pelo amor de Deus. Mais uma palavra, se não quiser ir pro tronco. Seu Chico. A escravidão era um sistema secular, legitimado pela sociedade brasileira. Isso quer dizer que ela estruturava as relações sociais, políticas e econômicas, que teve seu início com a escravização das populações indígenas e, posteriormente, com a inserção da mão de obra escravizada africana. Com o avançar dos tempos, os cativos negros se tornaram mais atraentes e mais lucrativos por conta do seu valor comercial e pela produção econômica desses trabalhadores. Levando em consideração a situação do escravizado, ao longo dos séculos as suas condições variavam de acordo com o trabalho realizado, de acordo com a região em que viviam, mas, de maneira geral, estavam submetidos a realidades precárias, pois a principal preocupação de seus senhores era com o serviço desenvolvido tendo o menor custo possível. Diante desse contexto, não tardam a surgir formas de resistência por parte dos escravizados. Uns buscavam melhores condições de vida, melhores condições de trabalho ou romper de vez com o sistema. Algo muito bem relatado pelo historiador João José Reis. Várias ações como fugas, forjar a liberdade, queimar a plantação, praticar aborto, fazer corpo mole, praticar a própria religião e os costumes são exemplos de resistência. Beleza, a gente está falando aqui da escravidão praticada no século XIX. Vocês lembram o que estava acontecendo no mundo nesse período? Bem, se você respondeu Revolução Industrial, está certíssimo ou certíssima. Levando em consideração o que estava acontecendo lá fora e suas influências aqui em território nacional, com o advento dessa tal Revolução Industrial, a escravidão passou a ser vista como uma barreira para o avanço socioeconômico. A Inglaterra, tendo ciência de que a mão de obra assalariada era mais viável para a expansão do mercado consumidor, buscou pressionar cada vez mais o Brasil a acabar de vez com o sistema escravista. O governo brasileiro, à época, tomou algumas medidas para poder lidar com essa pressão britânica. Um exemplo disso foi a Lei de 1831, que tornava o tráfico transatlântico como ilícito, autorizava a apreensão em navios negreiros pela Marinha Britânica ou brasileira em territórios dessas nações e determinava que seriam livres
todos os escravizados que adentrassem ao país depois dessa data. Porém, a teoria nem sempre condiz com a prática, e é daí que surge a tal expressão para inglês ver. Pela falta de comprometimento com a lei por parte do governo brasileiro, que tinha sua base econômica integrada principalmente na mão de obra escravizada, conflitos diplomáticos foram cogitados e outras restrições foram necessárias. Em 1850, foi implementada a Lei Eusébio de Queiroz, o que acabou influenciando no preço dos escravizados e estimulando o tráfico interprovincial. Houve também um incentivo de imigração de mão de obra europeia, com o intuito de facilitar a transição para o trabalho livre e assalariado de maneira menos danosa para os senhores e ainda possibilitar o processo de embranquecimento da sociedade brasileira. Com todo esse cenário internacional brigando cada vez mais o fim da escravidão, o governo brasileiro precisava criar mais medidas para promover a abolição da escravatura. Mas quais medidas seriam essas? E quem eram os apoiadores dessas sanções? Calma, respira e bora ver isso! A partir da segunda metade do século XIX, a questão abolicionista vai ganhando outros contornos e novos apoiadores. Literatos e advogados como Castro Alves e Luiz Gama, respectivamente, e políticos como André Rebouças, Joaquim Nabuco e Rui Barbosa começam a defender essa bandeira. Diante disso, o fim da escravidão deixa de ser uma demanda limitada aos escravizados e grupos mais populares, se tornando uma pauta que permeia diversos estratos sociais. Começam a surgir sociedades e grupos abolicionistas que agiam estrategicamente em prol da causa, através de eventos e doações, como explica o historiador Jailton Brito. Ações coletivas como os Caifazes e outras individuais eram medidas recorrentes dos abolicionistas. Além disso, a imprensa ganhou grande notoriedade por vincular tanto os anseios dos abolicionistas quanto dos escravocratas. Todo esse apoio foi marcado pelo crescimento de uma classe urbana que estava atrelada a outros interesses econômicos e intelectuais, causados principalmente pelos surtos industriais favorecidos pelo acúmulo de capital com o fim do tráfico transatlântico e a ascensão do café. Mesmo esse sendo o cenário ideal para a propagação de ideais abolicionistas, pensar que os senhores de escravizados não exerciam influência nesse meio, que todas as pessoas do meio urbano eram favoráveis ao fim da escravidão, ou até mesmo que todos os proprietários de escravizados eram totalmente contra a abolição, são conclusões bastante precipitadas. Um exemplo disso eram as constantes divergências dos próprios partidos políticos e grupos abolicionistas da mesma aliança. Felizmente, esse cenário político abolicionista foi sendo cada vez mais unificado e organizado. A partir da década de 1870, as leis emancipacionistas começam a ser criadas. Elas buscam romper com a realidade escravista de maneira lenta, gradual e segura. Isso seria uma tentativa de evitar o caos, visão muito difundida pela elite conservadora que defendia a inaptidão dos escravizados a serem libertos. A Lei do Ventre Livre, encabeçada pelo conservador ministro Rio Branco, previa que, a partir da sua implementação, toda criança nascida seria livre. Era determinado também que a mesma ficaria sob os cuidados dos senhores até os 8 anos de idade. Após esse período, essa criança poderia ser abandonada mediante o pagamento de uma indenização por parte do Estado, ou continuaria como ingênuo, nomenclatura dada ao liberto que ainda continuaria sendo alimentado por esses aristocratas até que completassem 21 anos. A maioria dos donos de terra escolhiam essa última opção, já que aqueles trabalhariam de graça em troca do seu sustento. Outros dispositivos também faziam parte da lei. A criação de um fundo emancipacionista, direito de ter pecúlio, registro geral dos escravizados à matrícula e ações judiciais para comprar sua liberdade. A lei trouxe significados distintos para as pessoas de diferentes grupos sociais. Os abolicionistas enxergavam com novos ares para a sua questão. Os escravizados viam como novas possibilidades para a conquista da liberdade. E, por sua vez, os escravistas defendiam que a lei encerrava as questões anti-escravistas, tendo esperança de que as agitações sociais fossem atenuadas de uma vez por todas. Para Rui Barbosa, fervoroso abolicionista, essa lei não daria conta da real necessidade da causa,
pois, se fosse limitada apenas a essa medida, a população escravizada perduraria até a terceira década do século XX. Mesmo havendo várias críticas direcionadas, ao se analisar de maneira mais abrangente os conjuntos das ações abolicionistas presentes nessa sanção, é perceptível ver a redução do quantitativo de escravizados de 1 milhão em 1872 para 700 mil em 1887. Mas, apesar desses dados, eram necessárias imposições mais efetivas. Mas quais seriam elas? A partir de 1880, o abolicionismo ganha outra dimensão. Essa nova realidade passa a ser sentida até mesmo entre os escravocratas. Segundo a historiadora Emília Viotti, era chegado o momento em que defender a escravidão era mais por uma questão de garantia de poder socioeconômico e prestígio social do que acreditar realmente na longevidade do sistema. Muitos senhores acreditavam que essa transição deveria ocorrer mediante a indenização e a introdução de mão de obra imigrante em larga escala, realidade que não contemplava todas as regiões, pois muitos estrangeiros buscavam as áreas mais desenvolvidas economicamente. Logo, esse processo migratório foi mais acentuado no Sudeste em comparação a outras regiões, como Norte e Nordeste. Por outro lado, as agitações abolicionistas começam a se tornar cada vez mais frequentes, abarcando várias partes do país, como Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. O Ceará, por exemplo, em 1884, declara a abolição da escravatura após os jangadeiros da província, liderados por Dragão do Mar, empreenderem ações contra o transporte de escravizados, se tornando assim a primeira província do Brasil a tomar essa atitude. Diante de todo esse conflito político-social, em 1885, a Lei do Sexagenário, também chamada de Barão de Cotegipe, é sancionada pelo Gabinete Conservador. Essa medida previa que após os 60 anos de idade, os escravizados seriam libertos, mas continuariam trabalhando por mais 3 anos, como uma forma de indenizar os senhores, ou trabalhariam até os 65 anos, sendo que os escravizados não tivessem a idade limite, poderiam pagar ao senhor pelos anos que ainda restavam. Como uma válvula de escape para controlar o avanço da questão abolicionista, a lei foi implantada. Pensar no fim do sistema era algo inevitável. Buscar soluções para que tudo ocorresse de maneira controlada era prioridade. A vida de um escravizado, independente do espaço em que ocupasse, não era tão longa assim, o que compromete a real efetividade desse decreto. Mas, apesar disso, foi uma medida importante para o desenrolar da abolição, já que os outros parágrafos dessa lei traziam fôlego para a questão abolicionista, pois também determinavam uma tabela de preço para os escravizados, punição aos indivíduos que açoitassem cativos fugidos e uma nova matrícula geral dos escravizados, obrigatória, tendo o risco do senhor perder o seu domínio sobre o escravizado, se não realizada. Isso ajudou ainda mais o processo da abolição, que só avançava e ganhava cada vez mais adeptos. Olha o quanto a gente andou até aqui. O século XIX foi definitivo para o avanço do abolicionismo e o 13 de maio avançava a passos largos. Diante dessa certeza, muitos senhores alforriaram sua escravaria, com o intuito de garantir a permanência dessa mão de obra como reconhecimento da sua benevolência, como a historiadora Vlamira Albuquerque enfatiza. Mas não havia muito a ser feito a não ser lidar com o declínio do sistema. Diante de toda a pressão política e social, interna e externa, a princesa Isabel acaba assinando a Lei Áurea, em 1888, buscando favorecer interesses pessoais e por entender que não havia outra alternativa a não ser seguir adiante com essa situação. O dia 13 de maio foi um marco histórico permeado de muita euforia e incertezas. Por muito tempo essa data serviu para celebrar a abolição e a benevolência da princesa. Mas será que isso significou impacto real? A partir da análise de dados estatísticos, percebe-se que a Lei Áurea não foi tão significativa assim em relação com a alforria dos escravizados, pois cerca de 90% já estavam libertos. Contudo, a data simbolizou o marco de uma vitória política e social, pois foi a concretização de um anseio de séculos de lutas e derramamento de sangue. Em suma, essa data representa a consagração da batalha travada por escravizados, libertos e livres ao longo do processo histórico. Depois de todo esse debate apresentado, ainda resta uma dúvida.
Com o fim da escravidão, como ficaram os libertos? O Estado e muitos de seus integrantes defendiam que a responsabilidade da nação se limitava ao forrear os escravizados. Muitos foram imersos na desigualdade, marginalidade, miséria e criminalidade. Com isso, a partir da segunda metade do século XX, a data ganhou uma conotação de reivindicação, tendo em vista que o pós-abolição trouxe rupturas, como também continuidades com o passado não tão distante, que reverberam na contemporaneidade. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. O Donos da História é um projeto educacional feito com bastante cuidado. Nos siga nas outras redes sociais para não perder nenhum conteúdo sobre história e demais áreas das ciências humanas. As obras que serviram de referência para a construção desse vídeo estão na descrição. Até a próxima!